Eu sou Pedro, sou terapeuta ocupacional e atualmente eu trabalho no CAPES, em Maranguape. Sou terapeuta do CAPES AD, do CAPES Geral de Maranguape. Faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Ceará, que é o GAIPA, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura. E faço parte do Instituto Gaia, aqui em Fortaleza, que é o consultório onde eu atendo atualmente. Então, vou falar um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares no universo da saúde mental, mas eu vou trazer também a questão do corpo, porque na saúde mental existe um reducionismo às avessas. Enquanto na saúde orgânica a parte mental fica esquecida, na saúde mental a parte orgânica e o corpo também ficam em segundo plano, infelizmente. E aí, o interessante é que, quando eu cheguei hoje no nosso lar, eu me dei conta de que eu passei os 5 anos da minha graduação fugindo da saúde mental, né? Então, eu estudei na Unifor, começava a aula às 7h30 da manhã, terminava às 5h30. E era interessante porque a primeira aula era de anatomia, depois bioquímica, e começava antropologia, sociologia, né? Terapia ocupacional é muito vasta. Eu fugi os anos da graduação da saúde mental. Então, eu estruturei minha prática para a reabilitação física. Até que, por conta de diversas questões, eu tinha um consultório, uma clínica, e aí o consultório fracassou, porque na época era o Juraci Magalhães, né? É o novo Juraci Magalhães. Existia um convênio com o IPM e acabou que o convênio não conseguiu mais ir para frente e eu fiquei sem emprego. E aí, onde foi que surgiu a oportunidade de trabalho? No Hospital São Vicente de Paulo. Então, eu ingresso na Santa Casa, no Hospital São Vicente de Paulo, no ano de 2005, e permaneci até 2014, de onde eu saí para a residência na Escola de Saúde Pública. E aí terminou a residência e aí eu fiquei pelo CAPES, né? E eu consegui visualizar os diversos universos. Posteriormente, eu conheci o movimento de saúde mental comunitária do Bom Jardim, que é uma outra forma de compreender saúde mental dentro da comunidade. E a partir daí o contato com as práticas integrativas que já começou uma prática na própria Unifor, que veio depois aperfeiçoando. E aí, pode passar o primeiro slide? Aqui? Ah, tá bom. E aí, assim, a terapia comunitária, ela começa aqui no Ceará, com o professor Adalberto Barreto, no Pirambu, e hoje ela é bem espalhada e bem conduzida em diversos locais do Brasil e até em outros países. E eu trouxe uma leitura de imagens das práticas que foram sendo realizadas ao longo do tempo e que eu fui coletando, e a gente vai trabalhar um pouquinho com elas agora. Normalmente, nas práticas integrativas e complementares, na atenção em saúde mental, na atenção primária principalmente, sempre começamos com a questão da roda de conversa, lembrando o Paulo Freire e os pesquisadores que trabalham com a questão da dialogicidade. Por quê? Porque é uma potencialidade que nós acabamos ficando enfraquecidos. Eu costumo até brincar que, quando eu vou fazer um atendimento na periferia de Fortaleza, a integração social funciona de uma forma. Quando eu vou fazer o atendimento na aldeota, a integração funciona de outra. 3 horas da tarde, numa sexta-feira, no Bom Jardim, é uma festa na rua. Você anda, conversa com todo mundo, você interage com as pessoas. 3 horas da tarde, no consultório, na aldeota, é uma tristeza na rua, porque não tem ninguém. É um isolamento que provoca um adoecimento, né? Claro, são condições diferentes. As práticas integrativas, elas partem do princípio de que todo mundo precisa de um sistema integrado de saúde que o próprio organismo consegue reagir ou produzir a partir do incremento com o outro. Essas atividades elas estavam sendo realizadas na educação de jovens e adultos na periferia de Fortaleza, que a gente tem um índice de vulnerabilidade socioambiental muito grande por consequência de adoecimento mental, inclusive na questão do uso abusivo de álcool e drogas. Essa outra prática, ela foi feita na Serra do Lagedo, interior de Maranguape. E aí ocorre uma questão interessante.
Enquanto Fortaleza possui os hospitais psiquiátricos e os CAPs, o interior do estado ele é desassistido em termos de saúde mental. Então, quanto mais você vai para o sertão, mais complicada é essa rede de atenção, que ela é informalizada. Por conta disso, uma das formas de ir equacionando é fazer o trabalho junto com o PSF, com o NASF, e, no caso, com a rede que é possível. Nesse caso, nós utilizamos as igrejas. Então, as igrejas, eu costumo dizer que no interior, quando a igreja não chega, quem chega é a droga. É engraçado isso. Por quê? Porque a capilaridade da igreja e do tráfico é muito grande. E aí, nós aproveitamos e utilizamos esses espaços sociais para poder produzir saúde mental a partir dos grupos de encontro, das rodas de conversa, da biodança, do Tai Chi Chuan, da meditação, da yoga, da acupuntura, de diversas práticas que a gente vai compreendendo ao longo do tempo. Essa outra prática, ela acontece na Caixa Cultural, perto do Dragão do Mar, e aí ela vai envolver uma outra população, que é a população que trabalha com a questão da arte e da cultura, que também é um aspecto promotor de saúde mental. A arte e a cultura, elas conseguem chegar de uma maneira interessante que às vezes a linguagem não consegue. Então a arte consegue tocar nessa estética e nesse sentimento e produzir uma forma interessante de se ver saúde mental de outra perspectiva. Esse é o Espaço Ecobé, na Universidade Estadual do Ceará, que é um outro ponto de produção de saúde mental muito interessante a partir das práticas culturais do próprio povo. O Espaço Ecobé é coordenado pela doutora Vera Dantas e eles trabalham na perspectiva da promoção de saúde mental utilizando a biodança, utilizando a terapia auricular, utilizando a fitoterapia, os grupos de encontro, utilizando as práticas integrativas dentro da população da universidade e também do público externo. Lá no Espaço Ecobé, uma coisa que acontece muito interessante são as pesquisas em torno dessas práticas, que são cada vez mais interessantes e mais incrementadas. Na Unifor, a gente não imagina que você vai encontrar sofrimento psíquico dentro das universidades, pelo contrário. Né? Assim, lá no CAPES, nós temos atualmente 17 professores que fazem acompanhamento no CAPES, por conta também do desgaste emocional, e um número cada vez maior de universitários que buscam ajuda, inclusive também no movimento de saúde mental do Bom Jardim, por conta das dificuldades de lidar com o próprio estresse da situação ocupacional que eles vivenciam. Aqui no curso de fisioterapia. No curso de fisioterapia, por que é interessante a inserção da saúde mental? Porque fisioterapia, a enfermagem, a medicina, as profissões que estarão mais dentro do processo de atenção básica precisam ter minimamente um olhar adequado para o sofrimento psíquico de quem está lá na ponta. Por incrível que pareça, a população atendida no CAPES e no hospital psiquiátrico ainda é muito pouca comparado com o número exorbitante de pessoas que necessitam de saúde mental na atenção básica e há uma fragilidade imensa nessa parte. Daí, uma das propostas da Unifor foi trabalhar com essa questão da saúde coletiva e da participação do próprio aluno na percepção da importância dessa saúde mental. Daí as vivências serem realizadas lá. Bom, a prática do Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma prática mente-corpo da medicina tradicional chinesa que vai trabalhar com a repetição de determinados movimentos para que você consiga estabilizar a maneira de perceber o próprio corpo. Lá no GAIPA, na UFC, nós temos uma prática toda sexta-feira pela manhã, na Lagoa do Porangabuçu, de 7h30 a 8h30, com os usuários da Unidade Básica de Saúde. Então, é um grupo formado prioritariamente por mulheres acima dos 50 anos, com diversos diagnósticos, que frequentam as práticas de Tai Chi Chuan toda sexta-feira, e a gente vai vendo que a questão da saúde mental ela é inserida e como vai melhorando a qualidade de vida a partir da prática de movimentos que você não está acostumado a fazer no cotidiano. Eu lembro daquela música que diz todo dia ela faz tudo sempre igual. Né? Nosso cotidiano ele faz isso. Nosso movimento ele é repetitivo.
E quando você começa a colocar outras práticas não convencionais que você não está habituado a fazer, o corpo vai respondendo de outra maneira. Esse trabalho foi feito em Maracanaú, com gestores. Por quê? Porque dentro do processo educacional também existe um adoecimento mental dos gestores, no caso da educação. E a gente percebe que a escola, ela é uma instituição que, se não for atendida na prática da saúde mental, ela também pode gerar um sofrimento grande. No CAPS infantil, em Maranguape, existe uma procura, uma demanda muito grande de casos que não são perfil, que não é perfil do CAPS infantil, mas é perfil da atenção em saúde mental, e a gente tem essa falha ainda na rede, que é a saúde mental na atenção básica infantil. Ainda é muito aquém do desejado. Continuamos a prática na Unifor. E aqui, o Padre Rino, né, que é professor de psiquiatria na UFC, e tem um trabalho voltado para a saúde mental indígena. Então, para quem não conhece, o Movimento de Saúde Mental Comunitária também faz uma prática de atenção à saúde mental indígena na aldeia dos Pitaguaris, que tem um índice de alcoolismo, de pessoas com alcoolismo, uso abusivo de drogas um pouco elevado, e que precisa dessa rede de apoio, mas esse diálogo ele é um pouco complicado pelas questões culturais. Então, na medida do possível, essas práticas alternativas, que não são mais chamadas de alternativas, mas de integrativas, elas facilitam demais esse processo. Um exemplo são os cantos e as danças, que elas podem ser utilizadas como elemento de saúde mental. E aí eu costumo dizer que, quando se dança um toré, ou quando se dança um forró, ou quando você participa da sessão espiritual do descarrego na Igreja Universal, meia-noite, na Avenida Tristão Gonçalves, a cultura é diferente, mas o efeito no corpo é parecido. O efeito catártico ele é parecido. O movimento ele provoca esse ordenamento ou esse desordenamento do psiquismo. E daí é importante a gente inserir nessas culturas a partir das práticas corporais que eles produzem. De novo, a gente volta para o Unifor. E aí o interessante é que demora um tempo para que os alunos consigam entrar nesse processo de sair do movimento automático e entrar no movimento diferenciado. Na terapia ocupacional, nós trabalhamos com duas perspectivas: a perspectiva da atividade e a perspectiva da não atividade. Nosso mundo atual, ele preza e ele valoriza muito a questão da hiperatividade, do excesso de trabalho. O excesso de trabalho visto como uma coisa boa. E a gente esquece o descanso. A gente esquece o não fazer. O não fazer também é necessário. E aí os alunos têm uma dificuldade muito grande de sair desse processo de corpo-máquina e entrar num corpo de não fazer. Daí, as práticas contemplativas, como a meditação, como a yoga, elas ajudam demais nesse processo. Esse foi outro trabalho realizado com alguns grupos de teatro aqui de Fortaleza, que também é um espaço onde a gente pode chegar na rede de atenção primária em saúde mental, que fica esquecido. Fortaleza tem uma comunidade artística muito interessante. Exemplo, o Bloco Doido é Tu. Não sei se alguém conhece ou já ouviu falar do Bloco Doido é Tu. O Bloco Doido é Tu, ele é um potencial elemento efetivo de produção de saúde mental na atenção primária a partir dos elementos da arte e da cultura, no caso do carnaval. Esse outro trabalho foi interessante, foi feito com gestores e coordenadores de comunidades terapêuticas no Rio de Janeiro. Porque na rede existe a questão das comunidades terapêuticas que normalmente são gerenciadas nas igrejas evangélicas. E aí surgiu a necessidade de trabalhar com a saúde mental desses gestores para que eles pudessem compreender questões elementares da saúde mental, principalmente no uso abusivo de álcool e drogas, para que o trabalho possa ser colocado na questão da saúde e não apenas na questão do senso comum. E aí foi interessante notar como foi um pouco complicado trabalhar com a questão do corpo. Por quê? Porque para nós o corpo ou ele é máquina ou ele é pecado. Para as outras culturas o corpo é festa, né?
Então, quando eu trabalhava no São Vicente de Paulo, era interessante que no dia que eu ia trabalhar com música, a música potencializava processos de cuidados e processos de movimentos, que depois os próprios pacientes começavam a relatar como foi prazeroso e como era terapêutico poder se movimentar de outra forma, poder utilizar o corpo além do limite do patológico, fazer emergir o que há de saudável nele, a partir dos cantos e das danças. Bom, então, para as práticas integrativas e complementares, a solução está no coletivo, nas interações, no compartilhar, nas identificações com o outro, no respeitar diferenças. Os terapeutas devem ser parte desta construção. Ambos são beneficiados. A comunidade, gerando autonomia e inserção social, e os terapeutas, curando-se do seu isolamento institucional e profissional, bem como de sua alienação universitária. Quando você fala de você, eu escuto de mim. Frase do professor Adalberto Barreto. ênfase no trabalho de grupo, para que juntos partilhem problemas e soluções e possam funcionar como escudo protetor para os mais frágeis, sendo um instrumento de agregação e inserção social. O alvo da intervenção é do sofrimento para a solução. Na saúde mental, é interessante a questão da complexidade, porque a alta complexidade estaria na comunidade, pela própria falta de recursos. Quando eu saí do Hospital São Vicente, que eu fui trabalhar no CAPES, aí eu tomei um susto, porque eu me dei conta de como é complexo atuar num território onde você vai estar lidando diretamente com elementos que fazem com que a saúde mental seja fragilizada. E aí eu fui entender por que lá no São Vicente de Paulo existia tanto um desejo de retorno. Então, o paciente recebia alta e tempos depois ele retornava. E essa reinserção social era difícil, mas quando você vai para o território, você percebe que ela é difícil pela questão da vulnerabilidade social. E aí isso se torna um processo adoecedor, porque no caso do paciente psiquiátrico grave, esse processo de aquisição e de manutenção das habilidades sociais fica prejudicado. Então, valorizar o papel da família e da rede de relações que ela estabelece com o seu meio, reforçar a dinâmica interna de cada indivíduo e de cada família para que eles possam descobrir seus valores, suas potencialidades, tornar-se mais autônomos e menos dependentes. Tornar possível a comunicação entre diferentes formas de saber popular, saber científico e saber político. E aí, assim, a acupuntura, ela começa como um saber popular e hoje ela tornou-se um saber científico. Existe até uma questão jurídica entre o Conselho de Medicina e os outros conselhos das outras categorias pela questão da acupuntura. Bom, na saúde funcional, na terapia ocupacional e na fisioterapia, nós já trabalhamos com a acupuntura há um bom tempo, mas ela começa efetivamente no Brasil como um saber popular que chega até aqui pelos imigrantes chineses. Alguém já teve alguma experiência com a acupuntura? Uhum. Ela ficou muito categorizada assim como elemento de tratamento para a dor crônica, mas não somente na dor crônica. É porque no Ocidente nós temos uma questão de alívio da dor muito necessária. Mas o fato do paciente conseguir chegar até um terapeuta, conseguir estruturar seu corpo para ficar naquele momento de cuidado de forma integrativa, independente se vai ser para a dor crônica ou para outra disfunção, isso faz com que o corpo funcione de maneira diferente e tente encontrar alternativas para que ele possa funcionar de forma mais organizada. E aí, o objetivo é mobilizar, acolher e conduzir a terapia comunitária, saber dos princípios, objetivos, métodos e limites, suscitar a partilha, facilitar a construção de uma rede solidária, focar nas competências das pessoas e do grupo, conhecer e articular com a rede de apoio social, conhecer diferentes códigos de expressão cultural. E não é fácil fazer essa intervenção, porque precisamos sair das nossas caixas. Nós temos uma cultura de doença, apesar de ser um curso ou um grupo de saúde.
E aí nós temos essa dificuldade de olhar além da doença, de ver a questão da promoção da saúde. Quando se vai para o território, trabalhar com essas práticas, precisamos aliar o saber que nós temos com o saber popular. É interessante que, assim, na experiência do Espaço Ecobé, na UES, nós temos rezadeiras, temos as pessoas de território, temos também os curandeiros. Então, na medida do possível, trazer essas pessoas para que elas possam participar desse processo de produção de saúde de uma forma interessante de atenção primária. Bom, os índios Tremembés dançam o toré, utilizam a simbologia dos animais com os quais aprenderam uma lição. Cada dança da aranha, com a dança da aranha, eles nos lembram que a aranha sem teia é como o índio sem terra. A aranha sem teia é como uma comunidade sem vínculos. A teia da aranha é um símbolo. No projeto Quatro Varas, para quem já conheceu ou já foi, existe uma teia. Aquela teia representa os laços comunitários, que são tão fragilizados hoje. Então, o que acontece? O paciente psiquiátrico ele percorre essa teia. Ele não vai ficar o tempo todo no hospital. Uma hora ele vai voltar para a comunidade. Quando ele volta para a comunidade, ele sofre uma clausura do fora. Existe a clausura do dentro, quando ele está na internação, mas existe a clausura do fora. E quando ele sai do hospital? Que ele fica segregado no meio social. Então ele precisa ser inserido nessa teia. Uma forma de inserção nessa teia são as práticas integrativas e complementares. E aí, eu queria que a gente ficasse em pé de novo, para experimentar outra prática muito simples. Todo mundo já se espreguiçou no começo, não foi? O nosso corpo ele é uma totalidade, não é isso? Então, todo mundo, teoricamente, tem uma cabeça, tem 2 braços, pernas, né? Já perceberam que até o extraterrestre é retratado dessa maneira? Uma cabeça com braços, com pernas, né? É um design funcional. No entanto, esse corpo ele acumula tensões. Nossa primeira vértebra, que é o Atlas, ele é simbolizado como um ser mitológico que seria uma pessoa que segura o mundo, no caso, nossa cabeça. E esse corpo ele acumula demais essas tensões. Então a gente vai experimentar uma forma de aliviar um pouquinho, que é, você vai levantar a mão direita e vai colocar a mão direita atrás do pescoço. Todo mundo aqui sabe como é que pega um gato assim e se levanta? Pronto. Você vai fazer mais ou menos isso com o seu pescoço, tá bom? Puxa um pouquinho. Enquanto isso, a mão esquerda ela vai estabilizar sua cabeça para ela não ir para frente, enquanto você faz esse pequeno movimento 5 vezes. Para ficar mais fácil de localização anatômica, imagina onde começa o cabelo, nessa linha do cabelo, do seu. O meu já quase não existe, mas o seu existe. Você vai apertar e soltar 5 vezes. Ok. O próximo movimento que a gente vai fazer é tentar ficar em pé, que parece uma coisa fácil, mas não é. Experimente ficar numa fila do banco 5 minutos para ver como cansa, né? Tem gente que fica para um lado e para o outro. Tenta encontrar o seu ponto de equilíbrio, onde você está mais estabilizado. Você vai puxar o pescoço para um lado, sem movimentar o corpo, tá bom? Puxa ele para um lado. Espera um pouco, porque o músculo precisa de um tempo para se adaptar com esse movimento. Depois você vai puxar para o outro lado. Para não ficar torto, como diz o matuto aqui no Ceará. Isso. Agora, imagina que seus braços cresceram e você virou os dois. Você virou o homem ou a mulher elástico e você vai tentar pegar no teto, sem tirar os pés do chão. Isso. Ok, baixa o braço de novo. Agora o inverso. Imagina que os 2 braços começam a crescer e você vai tentar pegar no chão, mas sem dobrar o corpo para frente e nem para o lado. Isso, muito bem. Outro movimento é você tentar fazer esse aqui. Uma mão aqui, depois a outra um pouco mais para cima. E depois a outra um pouco mais para cima.
e depois a outra um pouco mais para cima. Aí a gente começa a perceber, eu não consigo fazer esse movimento simples, sim, porque nosso corpo durante o dia ele é repleto de encurtamentos e a gente vai perdendo essa capacidade de entrar em contato com o corpo. E aí a gente se espreguiça novamente. Olha que interessante, os estalos diminuíram, né? E a gente senta de novo. Então, no caso da acupuntura, eu trouxe umas agulhas para quem ainda não conhece, como que ela funciona, né? A acupuntura ela é um conhecimento muito antigo e o chinês ele tem uma explicação diferente da nossa explicação ocidental. Pode ir passando? Então, o chinês vai explicar da seguinte maneira: ele vai dizer que existe alguma coisa que no Ocidente nós chamamos de energia, mas que não é bem energia, não seria esse o termo, mas o chinês chama de Qi. Né? E aí tem as práticas do Tai Chi Chuan, que é um movimento, que a gente vai tentar experimentar um pouquinho, e ele vai explicar que essa energia que circula pelo organismo, ela faz com que o corpo entre num processo de auto-organização, de homeostase. Hoje em dia não é mais nem tanto utilizado o termo homeostase, ele está sendo substituído por homeodinâmica. Por quê? Porque o processo de saúde e doença ele está sempre em equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. E aí o chinês, ao longo de tentativa e erro, começou a tentar mapear no organismo canais por onde essa suposta energia ou esse princípio vital circulasse, que ele chama de Qi. O Ocidente chama de energia. Né? Em chinês, o termo acupuntura não existe. Acupuntura, o termo foi inventado no Ocidente, que seria punção com as agulhas. O chinês, ele chama de agulha e fogo, porque era utilizado, além da questão da agulha, moxa, que é um tipo de erva que é feito na inserção da agulha, para promover o calor. Calor superficial, diatermia. No sertão de Maranguape, como não dá para chegar no tratamento de dor crônica com o calor, eu consigo chegar com a moxa e funciona muito bem. Então, o chinês ele vai dizer que existe esse princípio vital que circula pelo organismo e que a partir daí produz saúde. Só com a acupuntura? Não. Para o chinês, a acupuntura é o último recurso. O primeiro recurso de saúde para o chinês é mudança de hábito de vida. Depois, alimentação. Depois, fitoterapia, que seriam os medicamentos à base de ervas, que seria a nossa farmácia. E, por último, a inserção de agulha, a acupuntura. Porém, a acupuntura é mais teatral, né? Chama mais atenção. Quando você bota as agulhas, né? E o interessante é que o princípio dela vai trabalhar com uma questão de autorregulação do corpo. Às vezes os pacientes perguntam assim, você bota remédio, não é, nessa agulha? Eu digo, não, seu organismo foi estimulado neuroquimicamente e começa a produzir determinadas substâncias químicas que vão influenciar no processo de percepção de dor. Essa seria a explicação ocidental. A explicação oriental, ela parte de outro aspecto, ela vai ter outra perspectiva, outra fenomenologia. Por isso, que nas práticas integrativas e complementares, nós falamos de racionalidades médicas. Cada estrutura, cada povo cria uma racionalidade de saúde. O Ocidente criou uma racionalidade de saúde biomédica, o chinês criou uma racionalidade de saúde baseada na acupuntura, os povos africanos criaram uma racionalidade baseada na cultura, os hindus também. Cada povo cria uma racionalidade diferente. Para que interessa na atenção básica? O fato dessas tecnologias sociais em saúde conseguirem estabelecer um processo de prevenção em saúde mental. O objetivo da saúde mental na atenção básica é prevenir sofrimentos, prevenir adoecimentos. Como? Tentando integrar a pessoa com o próprio corpo. Nós vivemos num mundo em que o cotidiano faz com que essa desintegração ela aconteça.
Quem aqui já teve a sensação de dormir e acordar sem ter descansado? Né? Quem já teve aquela sensação de estar 6 horas da noite no domingo assistindo o Domingão do Faustão e você dá um cochilo e tem a sensação que teu corpo está caindo mesmo? A pessoa acorda de um susto, né? Quem já teve a sensação de fechar o olho e abrir e dizer, já passou o tempo? Essa forma de vivenciar o corpo, ela é uma coisa da modernidade, que o povo antigo, nossa ancestralidade, entendia de outra maneira. E esse adoecimento, nesse aspecto mental, ele é muito característico do espaço social da cidade. No interior, o processo de adoecimento ele é um pouco diferente, mas no espaço social, o meio urbano, é bem característico essa forma de sofrer relacionada à desconexão com o corpo. A gente compreende o corpo como uma máquina. Na reabilitação física isso é muito interessante, porque as pessoas chegam com aquela ideia, quebrou, você conserta. Então, se a pessoa tem uma hérnia de disco, acha que é chegar e você vai consertar a hérnia dela. Não é. É como se fosse a perspectiva do Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Na saúde mental, principalmente, isso não acontece. Saúde mental, o tratamento ele é um pouco prolongado, ele é um processo, ele é processual. E o intuito seria com que essas pessoas que vivenciam saúde mental na atenção básica não precisassem chegar até o CAPS. E depois não precisassem chegar até o hospital psiquiátrico. Mas não é assim que funciona. Infelizmente, ainda existe uma fragilidade na atenção básica que vai deixar escapar diversos casos que vão ficar mais graves, fatalmente irão para o CAPS e fatalmente chegarão aqui. E existe o processo inverso. Quem já é usuário do serviço de saúde mental no hospital psiquiátrico, que também precisa retornar para a sociedade, para o espaço comunitário, e não vai ser absorvido. Por quê? Porque existe uma estigmatização do sofrimento mental, da loucura. Lá no CAPS, para você ter uma ideia, as pessoas não dizem que vão até o CAPS. Tem gente que fala assim, eu falei para o meu marido que eu vinha para ortopedista. Ah, não, cardiologista. Existe uma parada de ônibus em frente ao serviço. As pessoas não descem na parada de ônibus. Ou elas descem antes, ou elas descem depois. Ou elas entram disfarçadas. Né? Por quê? Porque o hospital psiquiátrico e o CAPS ficaram convencionados como locais da loucura. Como eu não quero ser louco, eu não vou procurar o serviço. O que acontece na atenção básica? A atenção básica fica uma demanda reprimida de pessoas que não buscam atenção em saúde mental especializada ou não, e o adoecimento começa a crescer. As práticas integrativas funcionariam mais ou menos como uma forma de conseguir criar essas redes de apoio, essas rodas de conversa. O método dialógico de sentar e conversar é básico para a saúde mental. E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Quem que consegue ficar na calçada de casa ainda, do lado de fora? Quase ninguém, né? Uhum. Quem conhece o seu vizinho da direita, da esquerda, de baixo, de cima, que mora no condomínio? É raro, porque as relações sociais são fragilizadas. Essa integração do diálogo, que é originária dos povos indígenas, de sentar e conversar, vai se perdendo ao longo do tempo. Daí que no Espaço Ecobé ou no Projeto Quatro Varas, muitas vezes as pessoas chegam e a forma de saúde mental é o diálogo freiriano, na abordagem do Paulo Freire, a questão ou do Martin Buber, a dialogicidade, que vai produzir essas redes de contato, essas redes de apoio. Isso é fundamental para se manter a atenção básica numa cidade como Fortaleza, onde o índice de vulnerabilidade social e de violência é cada vez maior. Isso passa pela perspectiva do corpo, de você cristalizar, somatizar os seus adoecimentos. Que o Alexander Lowen vai falar muito bem disso quando ele vai propor os termos das couráceas, as couráceas musculares, trabalhados pelo William Reich há muito tempo atrás. Quem daqui também já começou a ter dor crônica que não foi identificada, ou algum processo doloroso muscular que você não tem uma base, vamos dizer, patológica? Quando você está muito estressado. Alguém sente dor crônica? Uhum. Alguém, quando está muito estressado, que vai dormir
Tem a sensação que as pernas não querem parar? Tenho que mexer a perna? Tenho que fazer isso aqui porque dá um incômodo, né? O corpo ele registra essas ações do cotidiano e elas precisam ser desbloqueadas ou encontrar momento para que elas possam dar vazão a elas. Daí, as práticas integrativas funcionam como elemento para que isso possa ser feito. A gente já experimentou um, que foi se espreguiçar. Experimentou outro, que foi o toque. E nós vamos tentar experimentar outro, só que eu vou precisar de duplas, tá bom? Então, por favor, fiquem em pé. Escolha uma pessoa para ficar com você. Pá. É prático e rápido, certo? Deixa eu fazer aqui, mostrar aqui para ela. É bem simples. Você vai ficar de frente para mim. De costas, desculpa. Você vai usar os polegares para fazer esse movimento aqui, ó. Só não é com a unha, tá certo? Você vai segurar aqui. Isso, pronto, obrigado. Ó. Estabiliza o ombro. Segura, aperta e roda os polegares. Um pouquinho. Isso. Pode ir para lá. Isso, ok? Estabiliza. Aperta os polegares, roda um pouquinho. Isso. Faz de conta agora que a pessoa na sua frente virou um bife que precisa ser amaciado. Não precisa matar o bife, é só para amaciar. Isso, muito bem. Infelizmente, a gente toca muito poucas pessoas, né? Agora vamos inverter. Inverte aí. Segura nos ombros. Aperta um pouquinho. Isso, agora faz de conta que a pessoa virou um bife. Isso. Amacia o bife. Tem um bife duro, né? Tem uns assim, que precisa ser amaciado muito, né? Uhum. Pronto, vamos sentar de novo agora. Melhorou? Simples, barato, eficiente. Não é isso? Bom, eu tenho quanto tempo ainda que eu estou sem relógio? 10 minutos? Dá tempo. Na Universidade Estadual do Ceará, existe o espaço Ecober, que trabalha também com as práticas integrativas, dentre elas a massoterapia. A gente experimentou um pouquinho. Paga quanto? R$0. Só você chegar lá. Pegar uma fila. Vai estar cheio de professor de mestrado, vai estar cheio de pesquisador do doutorado, mas aí você levanta a mão e você entra. A massoterapia, ela é uma prática de atenção em saúde, muito antiga, que ela tem diversas ramificações. Então, aqui no Ceará, nós utilizamos praticamente o shiatsu, que é oriundo da medicina tradicional chinesa, a massagem sueca, que veio do Ocidente, e a massagem ayurvédica, que utiliza óleo. Lá no espaço Ecober, é mais utilizada a massagem sueca. Então, algumas práticas precisa que a pessoa fique sem roupa, apenas com roupa de banho, e outras práticas não. Para quem tem uma dificuldade maior no primeiro momento, é possível realizar a massagem com a roupa mesmo na cadeira. Quem quiser experimentar, aqui no Shopping Benfica, existe um grupo de pessoas com deficiência visual que atendem na cadeira. Experimentem para vocês verem o resultado. Tinha? Ah, legal. Muito interessante. Uhum. O engraçado é que, assim, depois de uma prática da massoterapia, as pessoas começam a relatar a melhora. Na atenção básica, isso vai ser traduzido como vinculação, que é tão prioritário para o trabalho em saúde mental. As pessoas têm uma dificuldade de fazer vinculações com a equipe do NASF, com a equipe do PSF e principalmente com a equipe do CAPES. Mas uma vez que essas práticas conseguem ser efetivadas no território,
essa compreensão, essa interação, ela fica maior. E a partir daí, poder olhar para si. Por quê? Porque como é um processo de fragmentação da mente e do corpo, muitas vezes a pessoa não acessa o serviço de saúde porque ela esqueceu o corpo dela. Ela isola o corpo. E é muito comum você escutar: não, eu não vou procurar um médico porque eu entro lá bom e eu vou sair com um bocado de doença. O pensamento é esse, não é? É exatamente o contrário. É tentar identificar. Então, na atenção básica, essas práticas elas vão funcionar como elemento de agregação para que possa fortalecer esse vínculo e, quando necessário, no CAPS. Como é que essa prática acontece no CAPS de Maranguape? Tem uma sala do setor de terapia ocupacional, e aí, determinada 2 vezes por semana, ao invés do grupo convencional de terapia, nós realizamos práticas integrativas individuais e em grupo. Então é possível fazer yoga, práticas contemplativas, terapia comunitária, roda de conversa e, em alguns casos, um atendimento com acupuntura. O atendimento com acupuntura, no GAIPA, o grupo aqui de pesquisa da UFC, nós estamos começando a perceber uma coisa interessante em relação à saúde mental, que é a integração entre depressão e dor. Porque o paciente que chega no CAPS com o diagnóstico de depressão, normalmente ele está com dor crônica. E a gente começou a perceber, mas que coisa interessante, né? Depressão e dor crônica. E começa a chegar no serviço de CAPS fibromialgia, demanda de fibromialgia. E aí é interessante que fica aquela coisa assim, mas isso não era demanda do serviço, mas está começando a virar. Cada vez mais a gente vai percebendo essa questão da fibromialgia, da dor crônica, chegando no serviço de saúde mental e a depressão como comorbidade. A gente também vai percebendo que em processos de transtorno de ansiedade generalizada, a presença da dor crônica também presente. Para evitar medicação desnecessária, às vezes a acupuntura ajuda demais. Ou a massoterapia, ou a liberação miofacial, ou a yoga, ou o tai chi chuan, podem ser elementos que vão contribuir demais para essas intervenções. Bom, eu encerro por aqui, para deixar se alguém tiver mais perguntas. Se não, muito obrigado pela atenção de todo mundo.